Oi pessoal, bem-vindo ao nosso canal Games React. Eu sou Igor, eu sou Ítalo. Hoje vamos reagir ao canal Fala Sério. Todas as teorias de desenhos animados que arruinaram a sua infância. Meu Deus, eu fico imaginando que eu já assisti muito desenho mesmo. A gente assiste muito, até hoje a gente assiste. Eu tô até com medo dessa teoria. Mas ele vai traumatizar a minha infância, então vamos lá. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Tem coisa que lembre mais a infância do que assistir desenhos animados aos sábados de manhã. Não tem nada mais inocente do que sentar com uma tigela de cereal e curtir alguns clássicos animados. Até você crescer e perceber que os seus favoritos da infância estão, na verdade, cheios de implicações estranhas, incertezas e, o pior de tudo, mensagens ocultas. Então se prepare, porque estamos prestes a explorar algumas teorias sombrias sobre desenhos que podem arruinar sua infância. Meu Deus. Eu já fico com medo. O Desejo de Aladim. Todo mundo conhece a adaptação da Disney do conto folclórico do Oriente Médio, Aladim. Um garoto das ruas de Agrabah descobre uma lâmpada mágica, deseja ser um príncipe, é desmascarado, salva o dia, se casa com a princesa e vive feliz pra sempre. Mas tem um buraco na trama que sempre me intrigou. O fato de que o Aladim tem medo de que todos descubram que ele é apenas um plebeu que desejou ser um príncipe. De fato, o conselheiro maligno Jafar mais tarde descobre isso, desonrando Aladim. Isso levanta a questão importante. Quando Aladim desejou ser um príncipe, o que o gênio fez de fato? Pensa um pouco. Aladim não desejou que as pessoas pensassem que ele era um príncipe. Ele desejou ser um príncipe. Se o gênio tivesse realmente concedido o desejo de Aladim, não haveria nenhuma verdade sombria a ser revelada. A realidade teria sido reescrita para fazer de Aladim um membro genuíno de uma família real. Mas não foi isso que aconteceu. Em vez disso, Aladim age como se tivesse que mentir constantemente e esconder o seu passado, até ser exposto como um simples rato de rua, nas palavras de Jafar. Então o gênio não concedeu realmente o desejo de Aladim. Ele só deu a ele algumas roupas novas e um séquito. Se eu fosse o Aladim, eu ia voltar para reclamar. Uma teoria bem interessante explica isso, sugerindo que, na verdade, toda a trama do filme é apenas o gênio concedendo o primeiro desejo de Aladim. Pensa nisso. No final do filme, Aladim dá uma de herói, conquista a princesa Jasmine e eles se casam, o que faz de Aladim um príncipe. Todo aquele lance de príncipe falso, as roupas, os elefantes, o título, toda a aventura de Aladim é simplesmente um meio pelo qual o gênio fez Jasmine se apaixonar por Aladim e se casar com ele, cumprindo assim o primeiro desejo de Aladim. E se o gênio acabou ganhando sua liberdade nesse processo, qual o problema, né? Então, basicamente, ele foi tudo planejado, ele realmente ia transformar um príncipe. Só que não de uma hora pra outra. Ele ia fazer ele lutar pra virar um príncipe e ganhar como consequência o amor da menina que ele gosta. Eu lembro que ele falou no começo, que ele falou que o gênio não pode fazer uma pessoa amar a outra. Ele não pode fazer uma pessoa amar a outra. Então, provavelmente ele fez todo o caminho pro outro conseguir o amor dela e virar um príncipe. Essa interpretação da história coloca o gênio sob uma nova luz. Ainda não é malvado de forma alguma, mas definitivamente mais manipulador do que parece à primeira vista. Também torna o elemento romântico da história um pouco mais esquisito. Afinal, isso faz do gênio o cupido supremo. Teoria da pele. Isso é meio embaraçoso, mas por muito tempo eu tava convencido que o Bob Esponja era um pedaço de queijo. Tá, eu sei que o nome dele tem a palavra esponja e que ele vive no oceano. Mas é isso, né? Não foi à toa que eu virei youtuber. Outra interpretação estranha. E eu acho que seu siriguejo também acha, lembra que seu siriguejo comenta? É que ele fala que ele acha que o Bob Esponja é queijo. Ele tinha a teoria dentro do nome que Bob Esponja era um queijo, que era o queijo. A da anatomia do Bob Esponja é conhecida como a teoria da pele, que surge de uma observação bem bizarra sobre o programa. Você já notou quantas piadas giram em torno de personagens tratando a sua pele como roupas? They're back! Mrs. Puff, it's us! Isso acontece bastante. Além de usarem trajes de pele, também tem muitas piadas nojentas onde os personagens têm a sua pele removida ou a removem facilmente. E, por favor, não me pergunte por que uma esponja teria um esqueleto. Isso realmente não importa para nossa teoria, só é muito estranho. Quando você começa a procurar, tem um número chocante de piadas, especialmente nas primeiras temporadas, com temas semelhantes. A teoria da pele propõe que todos os residentes da fenda do biquíni usam uma camada extra de pele, ou talvez um traje completo,
certo o tempo todo. Embora isso possa parecer exagerado, considere o episódio Muscle Bob Buff Pants. Nele, Bob Esponja tá cansado de ser visto como fraco, então faz a única coisa sensata que pode, encomendar um par de braços novos. Embora isso seja estranho pra nós, outros personagens reagem de forma relativamente casual aos novos braços dele. Tipo, Bob Esponja fica sabendo sobre esses braços substitutos por meio de um comercial, então claramente há um mercado para peças de reposição do corpo. E aí vem essa cena. Your disguises can't fool me this time, Plankton! Everyone at the Head Enhancement Clinic said nobody would notice. Então, além de braços por encomenda, ele Então ele tá querendo dizer que todo mundo usa uma parte do corpo encomendada para poder esconder o defeito que eles têm. Como o outro tinha uma cabeça pequenininha, ele comprou uma cabeça grande. Nossa, que estranho. Eu não tinha parado pra pensar desse lado. mencionou clínicas de aprimoramento de cabeças. O que a gente deve entender disso é que todos os residentes da fenda do biquíni são zumbis ou coisa do tipo. Bom, uma explicação absurda é que os personagens de Bob Esponja são na verdade humanos disfarçados. Isso requer que você ignore o pequeno Deus queira detalhe que de eles não. viverem Deus debaixo queira que não d'água. mesmo. Uma explicação bem mais plausível e, na minha opinião, mais interessante é que essas segundas peles são simplesmente normais. Na fenda do biquíni, os residentes mudam de fantasia como nós podemos mudar de cabelo ou guarda-roupa. Afinal, nesse episódio, o motivo pelo qual Bob Esponja encomenda os seus novos braços é por pura e simples insegurança. E quem é que não se identifica com isso, né? Eu usei mullets por 2 anos na faculdade só porque uma garota falou que eu era sem graça no ensino médio. Agora, sabe o que você pode fazer pro seu dia nunca ficar sem graça? Se inscrever aqui no canal e curtir esse vídeo. Aí me se conta o que inscreva no você canal achou dessa também. tal de teoria da pele aí nos comentários. Será que ela tem algum fundamento ou é só uma análise superficial? Bom, bora retomar o nosso vídeo. Um é um gênio, outro um imbecil. Pink Cérebro é um desses desenhos maravilhosos Pink que tem a Cérebro. decência de dizer o enredo na própria música. Lembra dela? O Pink e o Cérebro, o Pink e o Cérebro. Um é um gênio, outro um imbecil. Desculpa, cantar não é a minha. Mas deixando a cantoria de lado, o enredo é que o rato esperto, o Cérebro, quer dominar o mundo. Só que toda semana ele é frustrado pelas trapalhadas do idiota do Pink. Ao longo dos 65 episódios originais, o Cérebro tentou dominar o mundo através de planos maquiavélicos, como ser eleito presidente dos Estados Unidos, criar um planeta de papel machê, lançar um perfume e ser treinador de um time de basquete. Mas espera aí, alguns desses esquemas não parecem muito inteligentes. Eles parecem ridículos. Me diz como é que o Cérebro esperava dominar o mundo ganhando um torneio de golfe. Mas presta atenção, a música diz que um é um gênio e o outro um imbecil. Só que a letra nunca menciona qual dos dois é o gênio. Será que o Pink é na verdade o mestre por trás de tudo? Vamos dar uma olhada nas evidências. O Cérebro é um megalomaníaco clássico. Ele é egocêntrico, arrogante e deseja controle acima de tudo. Além disso, como a gente já falou, os planos dele tendem a seguir uma lógica estranha e nem sempre fazem sentido. E perceba que a música fala que um deles é um imbecil. Talvez o Cérebro se encaixe nesse perfil. O Pink, por outro lado, parece ser ingênuo, facilmente confuso e incompetente. Mas quase sempre que um dos esquemas do Cérebro dá errado é por causa das interferências do Pink. Isso fez muitos especularem que o comportamento de Pink é uma farsa, que ele escolheu ficar de olho no Cérebro e frustrar os seus planos caso ele se aproxime demais de dominar o mundo. No reboot recente de Animaniacs, Pode descobrimos que o ser. Cérebro odeia a humanidade porque foi usado como cobaia de laboratório. Pink, por outro lado, foi usado como degustador de queijos e teve uma vida relativamente despreocupada. Isso poderia explicar por que o Cérebro quer conquistar o mundo, enquanto Pink, que sempre foi o mais amigável dos dois, quer preservá-lo. Queridos cientistas, por favor, tratem os seus ratos de laboratório com respeito. Então ele quis dizer que o desenho todo passa que o outro é o gênio e finge ser idiota pra poder acabar com o plano do irmão. É uma teoria interessante, porque como ele me falou que os planos do outro não faz sentido e o outro sempre acaba, aí dá a entender como se ele estivesse controlando o irmão por trás dos panos, tivesse escondido, usando a máscara o tempo todo. Usando a máscara o tempo todo, fingindo ser idiota, mas controlando o outro o tempo todo. É uma teoria bem interessante. Enfermeiras Joy.
Pode parecer um pouquinho estranho, mas meu personagem favorito de Pokémon quando eu era criança sempre foi a Enfermeira Joy. Provavelmente porque eu apanhava muito quando era criança. A Enfermeira Joy é a cuidadora amigável e prestativa que Ash encontra pela primeira vez na cidade de Viridian, no segundo episódio da série de TV. Joy cuida do Pikachu ferido e eles se separam, até alguns episódios depois, quando Ash encontra uma Enfermeira Joy idêntica na cidade de Piltover. Essa Joy menciona que a Joy anterior é sua irmã, mas tem algo claramente errado aqui. Sempre que Ash fere um dos seus chamados amigos em lutas sangrentas de animais, ele corre pro centro Pokémon e, surpresa, lá tá a Enfermeira Joy pronta pra ajudar. Isso até se estende a cidades em outros continentes. Claro, essa Enfermeira Joy tem um penteado diferente, que eu adorei, aliás, mas convenhamos, elas são todas a mesma pessoa. Será que é pra gente acreditar que é uma família tão grande assim, que todas as irmãs são idênticas e se tornaram enfermeiras, que os pais delas não conseguiram pensar em outro nome além de Joy? Uma teoria. Não, Joy é o sobrenome delas. É que ela explica, o sobrenome dela é Joy. Cada um tem um nome, mas o sobrenome é Joy. Ah, por isso chama Enfermeira Joy, Enfermeira Joy. Que o Ela sobrenome explica dela, isso. igual a policial Jane, que o sobrenome dela é Jane, aí todo mundo da família tem o sobrenome Jane. Mas agora o que nada explica de literalmente todas elas serem exatamente iguais. Porque deve ser o gênio dela que é forte. O gênio dela. Não, nenhum Gêmeos ao baixo vai criar uma seleção de filhos idênticos. Isso já não é o mais humano. É como se elas fossem clonadas. É animais que com poder não é humano, né? Não é no mundo normal. É verdade. Até que pode ser até que ela seja clonada mesmo. Ela seja clonada porque aí você vê que a tecnologia daí é avançada. Ou então ela vai mudando geneticamente para o gênio dela ser toda vez que nascer um bebê Joy, vir com a expressão dela. Pode ser, é uma teoria interessante também. Explica isso com uma afirmação simples, embora assustadora, que a Enfermeira Joy é na verdade um Pokémon. Embora isso possa parecer ridículo a princípio, começa a fazer um sentido desconcertante quanto mais você pensa sobre isso. Para começar, explica por que todas as Joys se parecem tanto. Claro, tem uma pequena variação entre elas, mas também tem uma pequena variação entre os Pokémons. Também explica por que elas compartilham o mesmo nome. Enfermeira Joy é a espécie. Embora a Enfermeira Joy possa falar e parecer humana, há muitos Pokémons com aparência humana em Pokémon, como Meow, Mewtwo e Slowking, que também podem falar. Muitos Pokémons também são atraídos por áreas específicas com base em sua natureza. O Chandelure, por exemplo, prefere mansões. A Enfermeira Joy pode ser igualmente atraída por hospitais, com o desejo de cuidar de Pokémons feridos. Ela frequentemente é vista ao lado do Pokémon Chansey. Isso poderia sugerir que ela é uma evolução alternativa da forma bebê do Chansey, o Rapine. Afinal, seus esquemas de cores são bem parecidos. Embora tudo isso seja convincente, talvez eu esteja pensando demais. Afinal, Pokémon se passa em um mundo louco e mágico, onde visitar um centro Pokémon não coloca o Ash em uma dívida esmagadora pelo resto da vida. Se isso fosse nos Estados Unidos, ele tava encrencado. Verdade. Thomas, o trem do terror. Então, só eu que acho o design do Thomas o trem feio pra caramba. Sério, eu me sinto maluco quando eu vejo crianças animadas com trens de metal com rostos humanos. Não é à toa que a gente nunca viu um filme live action do Thomas. Tipo, quão humanos são esses trens? Eles têm corpos humanos inteiros mutilados lá dentro. Uma rápida pesquisa no Google me diz que eu não tô sozinho. Existe até um jogo de terror chamado Choo Charles, sobre essas criaturas horríveis. Mesmo assim, tem algo ainda mais assustador acontecendo no mundo do Thomas, além de trens humanos híbridos. Trabalho forçado. Segundo o falecido reverendo Wilbert Awdry, criador de Thomas e seus amigos, os trens vivos não têm rostos fora de sua casa, a ilha de Soldor, que é o cenário principal da série. Eu luto com essa informação desde que eu ouvi pela primeira vez. E de qualquer forma que você interprete é assustadora demais. Ou os trens perdem a sua consciência assim que saem de Soldor, ou pior, eles apenas perdem os seus rostos, o que os torna cegos, mudos e presos nos seus próprios corpos. Isso torna deixar Soldor uma perspectiva sombria para qualquer trem, mas fica ainda pior. Os trens não criam ou governam a sua própria sociedade no único lugar da Terra onde estão vivos. Em vez disso, eles devem obedecer aos caprichos de Sir Topham Hatt, também conhecido como Controlador Gordo. E se o comportamento imperialista subjacente de um industrial britânico rico e condecorado, que força os habitantes de uma pequena ilha a trabalhar, não te convencem, só observa como ele se comporta. O Controlador Gordo coloca os trens para trabalhar e os ameaça constantemente
se eles se comportarem mal. Em um episódio, o controlador gordo tá muito ocupado para dar ordens aos trens. Hiro, uma locomotiva japonesa, decide assumir o comando e gerenciar as operações, enquanto o controlador gordo tá distraído. Em vez de aliviado, o controlador gordo fica furioso, gritando de maneira tirânica que ele é o controlador das ferrovias. Hiro se reduz a lágrimas, e o controlador gordo força a pedir desculpas a todos os trens da ilha. Em outro episódio particularmente angustiante, um trem chamado Henry, que se recusa a obedecer o controlador gordo, é emparedado dentro de um túnel para sempre. Os trens claramente internalizaram a sua própria escravidão também. O melhor elogio que se pode dar a uma locomotiva em Soldor é chamá-la de útil. Sinistro. Cara, como se viver uma existência aterrorizante sendo um trem de carne já não fosse o bastante. Eu já não gostava desse desenho, que era da forma do trem. Eu não era muito fã desse desenho. Mas agora eu não vou mais ver com meus olhos, não. Sai! Também não. Gente, é muito estranho, velho. Sinistro. Agora eu tô com medo. A Odisseia de Homer. Por mais de 35 temporadas e 750 episódios, os Simpsons nos presentearam com centenas de momentos hilários e memoráveis na TV. Quer dizer, todos esses momentos aconteceram nas primeiras 9 temporadas, mas vamos lá, né? Eu continuo assistindo. You sicken me. Além da queda histórica de qualidade dos Simpsons, de o programa mais engraçado no ar para um que teve um episódio sobre um pano de prato falante, tem outra coisa errada em Springfield, e é o tempo. Tudo bem, personagens de desenho não envelhecerem com o tempo não é novidade. De fato, além de algumas exceções como Hora de Aventura, a maioria não envelhece. Muitos existem em uma espécie de mundo atemporal de desenhos animados. Mas nos Simpsons as coisas são diferentes. A série tem uma linha do tempo flutuante. O que isso significa é que, embora os personagens não envelheçam, o tempo continua avançando. Assim, tecnicamente, a família Simpson não tem um passado. Para explicar um pouco melhor, na temporada 4, episódio 16, o ano de nascimento de Homer é dado como 1956. Em 1993, quando o episódio foi ao ar, isso faria com que Homer tivesse 36 anos, que é mais novo do que eu imaginaria. Essa idade é consistente com outros episódios também. Homer era jovem durante o pouso na Lua, e flashbacks mostram ele começando a ficar careca nos anos 80. Mas à medida que o tempo avançou no mundo real, o passado do Homer também avançou. Em 2008, um episódio da temporada 19 retrata Homer como um jovem adulto, só que em 1994, um ano depois do episódio que confirmava que ele tinha 36 anos. Essa é a linha do tempo que flutua. Essencialmente, Homer e Marge não nasceram em nenhum ano específico. Eles nasceram cerca de 36 anos antes de qualquer que seja o episódio atual. Isso significa que as suas vidas inteiras estão sendo constantemente reescritas de maneira grotesca, junto com as suas memórias. Alguns fãs teorizam que esse não é apenas o estado do mundo da série, é algo que Homer tem consciência. Ele passa de ser um homem simples, mas bem intencionado nas primeiras temporadas, para alguém egoísta nas últimas. Os fãs até apelidaram esse Homer tardio de Jerk-ass Homer, algo tipo Homer babaca, que tá seguro no conhecimento niilista de que nada do que faz importa, e que o estado das coisas vai ser inevitavelmente restaurado ao final do episódio. Na primeira temporada, quando Homer perde seu emprego, ele fica tão arrasado que considera se retirar do mundo. Agora, Homer consegue um novo emprego toda semana sem medo. Alguns fãs ligam a gênese dessa mudança a um episódio da 4ª temporada, em que Homer encontra Deus em um sonho. Talvez esse encontro tenha dado a ele algum conhecimento superior, ou será que, como disse a Lisa aqui, desenhos não precisam ser 100% realistas? Bart, cartoons don't have to be 100% realistic. Peppa Peculiar. E passa o Homer. Hoje em dia eu acho que qualquer pessoa no mundo reconhece a Peppa Pig. Ela é a simpática e charmosa porquinha que ensina crianças sobre... não sei sobre o que. Enfim, até começar a pesquisar para esse vídeo, eu achava que ela ensinava as crianças sobre como preparar carne de porco com segurança. Aparentemente isso tá errado. Em vez disso, ela brinca com seus amigos e parentes. Cara, no meu tempo os personagens de desenho animado tinham laboratórios secretos ou se matavam jogando cartas. Mas para um novato em Peppa Pig como algo que se destaca é o estilo de arte. Enquanto muitos desenhos animados optam por designs de personagens mais realistas ou expressivos, Peppa é simples, tosca e parece ter sido desenhada por uma criança. Além disso, sempre vemos Peppa de perfil, o que nos permite ver toda a sua gama de expressões faciais. Ou é isso que a gente acha. No desenho, frequentemente vemos Peppa tanto pelo seu lado esquerdo quanto pelo lado direito. E quando isso acontece, ela ainda tá com os dois olhos visíveis, o que significa que se a gente girasse
fosse ela, meu Deus, a gente acabaria com algo horrível que nem isso. Por mais nojento que seja, é assim que a Peppa ia ficar se ousasse olhar diretamente pro espectador. Mas então, o que tá acontecendo aqui? Bom, uma teoria famosa sobre Peppa Pig é que o mundo do programa se passa numa sociedade pós-humana. Você vai notar que todos os prédios em Peppa Pig estão no topo de grandes colinas, o que pode sugerir que foram construídos para se proteger de enchentes e outros desastres ambientais. Depois que os humanos se destruíram através da mudança climática ou da guerra nuclear, os animais evoluíram para tomar seu lugar, com algumas mutações peculiares que ocorreram ao longo do caminho. Outra teoria propõe que para sobreviver a um mundo bizarro, os humanos se transformaram em animais, o que poderia explicar por que os porcos, coelhos e elefantes são todos do mesmo tamanho. E embora exista um ser humano na série, ela também é a rainha. Talvez isso aconteça porque ela é o último humano restante, ou o último humano tradicional. E pensar que alguns dias atrás eu não sabia nada sobre Peppa Pig. Agora eu sei que é um programa infantil distópico, pós-humano e com uma monarquia. Gente, é muito estranho. Pior que o modo que ele fala, mesmo assim, faz um pouco de sentido. É como um mundo apocalíptico que os animais evoluíram para se tornar humanos. Gente, e eu nunca assisti Peppa Pig, também não. Eu só vi assim algumas partes de desenhos, nunca assisti. Mas olhando por esse ângulo dele falando, não sei se é porque eu tô vendo pela primeira vez, mas é muito assustador. Não sei como a pessoa deixa a criança assistir isso. Pokémon perdido. Se você é das antigas que nem eu, pode se surpreender ao ouvir isso. A equipe Rocket não usa apenas um Ekans e um Koffing. Na verdade, ao longo dos anos, eles usaram uma verdadeira academia de combatentes. Um dos favoritos dos fãs é esse cara, o Wobbuffet. Esse esquisitão foi o Pokémon principal de Jessie por um tempo. Ele nunca obedecia suas ordens, sempre aparecia nos piores momentos e era um idiota total. E os fãs o adoravam. Mas tem alguma coisa no design dele que me incomoda. Você consegue dizer o que é? Isso mesmo, O truque do Wobbuffet é que, embora ele não ataque com força, ele sempre rebate que nem um balão inflável. Isso levou muitos a teorizar que o verdadeiro Pokémon é essa pequena cauda preta com olhos arregalados, enquanto o corpo é um órgão inflado e vazio. Um elemento de design interessante, mas a teoria não termina aqui. Quanto mais eu investigava, mais Pokémons eu encontrava com um design assustadoramente semelhante. Um par de olhos cartunescos, com um corpo preto muitas vezes cercado por algo mais. Isso levou ao que eu tô chamando de a teoria do Pokémon perdido, de que todos esses Pokémons podem traçar sua linhagem de volta a um simples e desajeitado Pokémon ainda não descoberto. Você precisa de mais provas? Bom, no universo Pokémon, nenhum Pokémon tem mais de 3 estágios na sua linha evolutiva. O Bulbasaur vira o Ivysaur, que vira o Venusaur. O Wigglybuff vira Jigglypuff, depois Wigglytuff e assim por diante. Embora alguns Pokémon não evoluam, outros podem evoluir para vários diferentes, e alguns evoluem apenas uma vez. Nenhum Pokémon tem mais de 3 estágios. O que é ótimo sobre a teoria da nossa massa não descoberta é que todas as linhas de evolução às quais se aplica têm apenas 2 estágios. Shellder evolui para Cloyster, e é só isso. Isso significa que para todos esses Pokémons, a massa ainda não descoberta poderia ocupar o primeiro estágio da evolução. Por exemplo, a massa poderia evoluir para Shellder, que depois evolui para Cloyster, ou poderia evoluir para Wynaut, que evolui para Wobbuffet, ou Tangela, que evolui para Tangrowth. Pokémons como Eevee já tem várias evoluções possíveis, então não é tão fora do comum pensar que todos esses Pokémons possam compartilhar um elo perdido misterioso, ou talvez uma bolinha preta com olhos seja fácil de desenhar e possa se tornar qualquer coisa. Às vezes é isso, né? Igreja Católica. A franquia Carros da Pixar me confunde. Não são os filmes da Pixar favoritos de ninguém. Em termos de bilheteria, não chegam perto de outros sucessos do estúdio. Mesmo assim, a franquia tem 3 lançamentos principais, 2 filmes derivados, uma série de curtas e aparentemente 2 séries de TV. Quem é que ama tanto o universo de carros? Eu não ia ficar tão irritado se a construção do mundo nos filmes de carros não fosse tão estranha. Uma teoria sobre carros que você pode ter ouvido é que os filmes acontecem em uma terra pós-apocalíptica, onde os humanos foram extintos e os carros reinam. Embora seja uma ideia divertida, em Carros 2, Relâmpago McQueen viaja pelo mundo do Japão à Itália, e todas as cidades que ele visita são limpas e com infraestrutura bem conservada, a menos que o apocalipse que destruiu a humanidade tenha ocorrido uma semana antes do filme começar. Eu duvido que essas cidades estariam em tão boas condições. A realidade é que carros passam em um mundo com carros em vez de pessoas, e essa explicação simples traz consigo várias implicações sombrias que a Disney provavelmente
realmente não pretendia. Esse é Tony Tryhall, que aparece em Carros 2. Tony é um navio de combate litoral, um navio de guerra dos Estados Unidos, projetado nos anos 2000 para expandir a presença militar americana em águas rasas, especificamente no Golfo Pérsico. Isso implica fortemente que no universo de carros, os carros dos Estados Unidos invadiram os carros do Iraque. Daí a necessidade de Tony Tryhall. Mas outro motivo para o envio ao Golfo Pérsico foi vigiar as águas iranianas. Isso implica que no universo de carros, a CIA dos carros instigou um golpe de carros no Irã dos carros, instalando seu próprio carro-chá, levando a uma, e eu realmente espero que você imagine isso na sua cabeça, Revolução Iraniana dos Carros em 1979. Percebe como tudo isso fica confuso? No filme derivado Planes, o personagem Skipper tem um flashback real do seu tempo na Segunda Guerra Mundial dos carros, o que levanta tantas implicações macabras que eu tenho certeza de que você não precisa que eu explique. Uma última coisa para considerar é o fato de que o Papa, sim, o Papa de verdade, existe no universo dos carros. Ele anda por aí em um pequeno Papa móvel como uma piada. Só que essa piada também implica que, assim como no mundo real, houve uma tentativa de assassinato contra o Papa em 1981. A existência de um Papa carro significa que não só há uma igreja católica, mas que também deve ter existido um Jesus dos carros, que foi de alguma forma pregado a uma cruz pelos carros romanos. E quem sabe o que eles eram? Carruagens? Carrinhos de mão? Meu Deus, onde é que isso vai parar? Meu Deus, Eu nunca tinha pensado por esse lado. gente. Eu nunca tinha pensado por esse lado. Tipo, é porque a gente só vê a parte rasa do desenho que eles mostram. Mas esse aí, aprofundando a esse nível, realmente deixa as coisas bem Sabe que estranhas. tem um passado muito longo? É tipo um passado... Uma história de guerra, porque sinceramente, eu nunca tinha pensado nesse lado. E eu assisti aviões, assisti carros, vi a parte da guerra, só que eu vi por assistir, eu não vi, tipo, pensando, nossa, por que tá rolando essa guerra? Agora que eu parei de pensar, realmente deixa muito estranho, de perspectiva, a história do carro. Meu Deus. Identidade confusa. Você já foi intimidado quando criança? Eu fui e era horrível. Eu sempre imaginava o meu agressor tipo o Nelson Muntz dos Simpsons. Feio, malvado e burro. Algo que eu costumava dizer pra me sentir melhor era que quando eu crescesse eu estaria muito à frente dele. Agora, olha pra mim. Eu sou um youtuber profissional, um solteiro cobiçado e já fui casado 2 vezes. E eu gosto de imaginar o meu carrasco tendo terminado que nem o Barney Gumble. Sem saúde, sem dignidade, sem talentos. Se bem que falando assim, esses dois personagens são bem parecidos, né? E eu não sou o único que notou isso. A teoria de que Barney é o pai secreto do Nelson é tão antiga quanto o próprio programa. Vamos dar uma olhada nas evidências. Primeiramente, os dois personagens são bem parecidos. Os dentes grandes, cabelo castanho bagunçado, a mesma postura ruim e a barriga grande. Até as cores que são usadas neles são parecidas. Nelson até faz piadas sobre seu pai ter ido comprar cigarros e nunca mais ter voltado. Então a gente sabe que ele não tem um pai presente. Em um episódio, Nelson menciona que a sua mãe já acordou ao lado de muitos homens diferentes. Então é totalmente possível que Barney tenha sido um caso de uma noite que resultou no nascimento de Nelson. Se não diretamente, Barney já foi mostrado doando esperma para conseguir dinheiro para cerveja. Então ele poderia facilmente ter sido o pai de Nelson dessa forma. De qualquer forma, Barney dificilmente é o cara mais responsável de Springfield. Então faz sentido que ele não esteja por aí criando o Nelson. Agora, tem um elefante na sala que essa teoria precisa abordar. O fato de que o pai do Nelson realmente aparece em episódios posteriores. A questão é que esses episódios nunca confirmaram que esse homem é o pai biológico do Nelson. A mãe de Nelson também parece não ter muito afeto pelo homem. Então é totalmente possível que ele fosse apenas um cara com quem ela estava na juventude de Nelson. Alguns fãs levaram essa teoria a extremos muito mais estranhos. Lembra da estranheza que surge da linha do tempo flutuante dos Simpsons? Bom, algumas pessoas teorizam que o estranho relacionamento dos Simpsons com o tempo pode significar que Nelson é na verdade uma versão mais jovem do Barney. E embora essa ideia seja interessante, eu acho melhor parar de mexer nisso, ou em breve a linha do tempo dos Simpsons vai ser tão complicada quanto a de Dark Souls. Nossa! Eita, não desenterrava tanto as minhas memórias de infância desde a minha última sessão de terapia. O que você achou? Alguma dessas teorias faz sentido? Me fala aí nos comentários. E não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever para receber mais conteúdos instigantes. Gente... Eu fiquei muito chocado com essas teorias, porque a maioria, mesmo sendo teorias, faz sentido, faz um pouco de sentido. E fica na mente aqui. Fica na mente, porque
a gente vê tão as coisas profundamente de um ângulo diferente que a gente a ver passava em branco, a gente não se tocava, tipo, não parava pra ver esse lado da situação. E o bom desse vídeo é que ele mostra isso, um lado que a gente não viu, que a gente não parou pra pensar. Gente, eu gostei muito. Então, é isso, gente. Eu vim por aqui. Obrigado. Se inscreva, curta e comente. Tchau.